Diabo, na Bíblia, significa dado à calúnia, difamador. A calúnia é quando eu digo, eu vou virar e vou falar do Rafael algo que não é verdade. Eu viro para o Jonathan, o Rafael fez isso, isso, isso. Ele ficou olhando o meu relógio porque ele queria roubar o meu relógio. E o Rafael não tinha nada daquilo. Então eu estou caluniando, eu estou dando para ele uma intenção que ele não tinha. Vocês estão entendendo? Então isso daí é uma calúnia. Ou uma difamação é o quê? É eu falar do Rafael ao que ele fez, que eu não precisaria falar. Então eu viro pro Jonathan, e o Rafael fez isso. É tudo uma verdade. Mas eu preciso falar pro meu irmão a respeito disso? Não. O diabo, então, é difamador e caluniador. Aí eu te pergunto, na tua mesa, quando você critica um irmão, e o irmão não está presente, você está fazendo o que sobre o irmão? Difamando. Quem está sentado na cadeira do lado tu? O diabo. Não levanta a mão. Que casa aqui não fala dos outros? Aí nós temos um ambiente pesado, nós temos filhos enfraquecidos, desanimados, e não sabemos por quê. Porque nós estamos retratando a natureza do diabo dentro da nossa casa. Pode isso? Não. Tem uma ação espiritual? Tem. Porque é da natureza do diabo difamar e caluniar. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, são pecados que nós temos que cuidar com urgência. Porque senão nós não trazemos a glória do Senhor dentro do nosso lar. Nós trazemos a carne, nós trazemos o diabo, nós trazemos uma série de espíritos malignos, principados, potestades, dominadores, e nós vamos pesando a nossa casa, e tudo isso tem um efeito dentro dos nossos filhos que nós não temos noção. Então nós temos que entender de um jeito muito simples que há uma luta no dia a dia nosso que a gente simplesmente não percebe. Mas simplesmente não percebe. Satanás significa o quê? Adversário. Alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Então Satanás significa adversário. Deixa eu explicar. Quantos casais aqui esse ano não ficaram dias sem conversar? Se tratando como adversários. Quem que está presente no nosso meio? Satanás. Porque a natureza, o nome Satanás, significa adversário. Quantos casais aqui já não pensaram, não, peraí, eu não sou inimigo teu. Não me trate como teu inimigo. Por quê, meus queridos? Porque é essa natureza do adversário que habita dentro de nós. Então, no dia a dia, nós temos uma batalha espiritual que nós simplesmente não percebemos. Mas nós estamos dando vazão à natureza demoníaca do diabo. Meus queridos, isso tem que cessar hoje. Isso tem que cessar hoje. Porque o nosso lar, então, não retrata a natureza do nosso Cristo, do nosso amado Senhor, que é pacífico, que é dócil, que é perdoador, que é um companheiro inseparável, que é manso, que é suave, que não grita, não retrata a natureza do nosso Senhor. Diabo, na Bíblia, significa dado à calúnia, difamador. A calúnia é quando eu digo, eu vou virar
e vou falar do Rafael algo que não é verdade. Eu viro para o Jonathan, o Rafael fez isso, isso, isso. Ele ficou olhando o meu relógio porque ele queria roubar o meu relógio. E o Rafael não tinha nada daquilo. Então eu estou caluniando, eu estou dando para ele uma intenção que ele não tinha. Vocês estão entendendo? Então isso daí é uma calúnia. Ou uma difamação é o quê? É eu falar do Rafael ao que ele fez, que eu não precisaria falar. Então eu viro pro Jonathan, e o Rafael fez isso. É tudo uma verdade. Mas eu preciso falar pro meu irmão a respeito disso? Não. O diabo, então, é difamador e caluniador. Aí eu te pergunto, na tua mesa, quando você critica um irmão, e o irmão não está presente, você está fazendo o que sobre o irmão? Difamando. Quem está sentado na cadeira do lado tu? O diabo. Não levanta a mão. Que casa aqui não fala dos outros? Aí nós temos um ambiente pesado, nós temos filhos enfraquecidos, desanimados, e não sabemos por quê. Porque nós estamos retratando a natureza do diabo dentro da nossa casa. Pode isso? Não. Tem uma ação espiritual? Tem. Porque é da natureza do diabo difamar e caluniar. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, são pecados que nós temos que cuidar com urgência. Porque senão nós não trazemos a glória do Senhor dentro do nosso lar. Nós trazemos a carne, nós trazemos o diabo, nós trazemos uma série de espíritos malignos, principados, potestades, dominadores, e nós vamos pesando a nossa casa, e tudo isso tem um efeito dentro dos nossos filhos que nós não temos noção. Então nós temos que entender de um jeito muito simples que há uma luta no dia a dia nosso que a gente simplesmente não percebe. Mas simplesmente não percebe. Satanás significa o quê? Adversário. Alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Então Satanás significa adversário. Deixa eu explicar. Quantos casais aqui esse ano não ficaram dias sem conversar? Se tratando como adversários. Quem que está presente no nosso meio? Satanás. Porque a natureza, o nome Satanás, significa adversário. Quantos casais aqui já não pensaram, não, peraí, eu não sou inimigo teu. Não me trate como teu inimigo. Por quê, meus queridos? Porque é essa natureza do adversário que habita dentro de nós. Então, no dia a dia, nós temos uma batalha espiritual que nós simplesmente não percebemos. Mas nós estamos dando vazão à natureza demoníaca do diabo. Meus queridos, isso tem que cessar hoje. Isso tem que cessar hoje. Porque o nosso lar, então, não retrata a natureza do nosso Cristo, do nosso amado Senhor, que é pacífico, que é dócil, que é perdoador, que é um companheiro inseparável, que é manso, que é suave, que não grita, não retrata a natureza do nosso Senhor.